Bem-vindos de volta à nossa aula de tarô terapêutico arcanos maiores. E nós terminamos ali, né, falando sobre energia psíquica. E agora retomando uma frase. O tarô é terapêutico porque alcançamos níveis mais profundos da psique, contando uma história simbólica para trabalharmos questões, conflitos, dúvidas, incômodos e ajudarmos as pessoas a encontrarem o divino dentro delas. E agora vocês também vão poder acompanhar um pouquinho da história do tarô. Então vamos para um pouquinho. Há uma controvérsia de muitas pessoas afirmando: olha, eu sei a verdade, eu sei como é que começou tudo isso. Cada livro você vai ver que vai estar falando uma coisa. Mas vamos chegar aqui num consenso. A exatidão da origem do tarô ninguém sabe. Né? Existem defesas de que foi por ali. Então, o que a gente tem de concreto são as evidências que estão nos museus. Né? Isso a gente tem. Então, nós temos as cartas que foram impressas, estão dentro dos museus, daí pode-se contar a história daquelas cartas. Então, a gente pode imaginar que o tarô pode ter vindo das escolas iniciáticas do Egito, vindo também da China, por causa do I Ching, que trabalha, mas não seria bem uma imagem, o I Ching, para quem não conhece aí, ele vai trabalhar com palitos, digamos assim, ou com moedas. Ele não vai trabalhar com imagens em si. Hoje já tem até tarô do Xing, não vai seguir exatamente os mesmos arquétipos aí. Tem tarô de tudo quanto é coisa, gente. Mas oficialmente o primeiro baralho, né, de tarô, ele surgiu ali no século XIV, né, e extraoficialmente no Egito pré-dinástico. Então, a origem da palavra deriva do livro de Tote, deus egípcio, ou do Tao da China. A gente também vai ter outras informações que alguns estudiosos eles falam, né, que as cartas apareceram pela primeira vez no final do século XIV na Itália e eram usadas apenas para uso lúdico, brincadeira, era para brincar, era para jogar cartas, que eram os arcanos menores, digamos assim. Apenas nos meados do século XVIII é que surgiram alguns relatos do uso do baralho para estudos de astrologia, de adivinhação em escolas ocultistas da Europa, que aí foi inserido os 22 arcanos. O tarô passou a ser usado como fonte de conhecimento e a população percebeu que era muito mais do que apenas um jogo. E fala aí que também os ciganos começaram a fazer uma leitura, mas somente de algumas das cartas, para adivinhação, né? E um pouquinho diferente do que as escolas iniciáticas. Então, é possível encontrar informações registradas no Museu do Louvre sobre outros tarôs que datam de período do século XV. Já no de Marsella, no século XVII, que aí tem o seu aparecimento. A gente vai falar de Marsella. E ele é impresso usando carimbos de madeira, produzidos mais tarde por máquinas. Às vezes pintado à mão ali, né, gente? O tarô de White surgiu em torno de 1903, 1905. E sua criação, a gente também vai ver White, né? É o ocultista Edward White, que tinha como objetivo principal que este oráculo fosse parte importante no processo iniciático da Ordem Hermética, fundada em 1888. O tarô mitológico, que a gente também vai ver, teve o início, é datado de 1988, criado por Juliette, que é uma astróloga inglesa. E a sua abordagem, ela se refere aos mitos gregos e seus arquétipos
aprofundados nos deuses da mitologia. Seu baralho vai profundo na psique humana, na psicologia, o que manifesta cada jogada é pura obra do inconsciente. Ele é divino, esse tarô mitológico. Assim, particularmente os alunos que a gente tem gostam muito de White e do mitológico. Eu também gosto de ler o tarô egípcio, mas o baralho que eu tenho atualmente, ele só tem os 22 arcanos. Eu vou encontrar ainda um que tenha ele completinho. É maravilhoso. Cada mitologia, cada mitologia que vem vindo aí, ela vai trazer a história dos seus deuses e tudo mais. Você vai contextualizar, né, para você poder fazer a leitura. Como é que você vai se conectar com o arcano? Você está ali com aquele arcano, você vai olhar para ele, como que você vai fazer a conexão? A melhor maneira de alcançar o significado individual das cartas é abordá-las diretamente, como faríamos com um quadro de galeria de arte. Você vai olhar, ficar observando, contemplando as imagens que atiramos na realidade exterior. E a gente vai ficar observando. Vamos observar ali. O que tem em cima, embaixo, do lado do outro, as cores, os elementos, as caras e bocas, as ações. Tá de dia, tá de noite, tá ventando, não tá ventando, tem animal, que tipo de animal, que todo detalhe é válido para a cura. E aí o que acontece? Contemplando essas imagens que estão no exterior, são reflexos de espelho da realidade interior, chegando a conhecer-nos. Então, o nosso autoconhecimento vai se dar olhando aquelas imagens e vendo o que elas causam em nós. Então, os arquétipos funcionam na psique de maneira muito parecida com que os instintos funcionam no corpo. A gente vai pegar significado de tudo. E assim, quando você ficar especialista em significado, você, ficando especialista em significado, você vai perceber o quanto que é legal. Eu vou deixar, lógico que a gente vai abordar a aula do louco logo depois, mas eu quero que vocês olhem a primeira carta aí do louco, para vocês perceberem como é que nós vamos começar a trabalhar. Então tem aí, tá vendo? A gente, os 4 que nós vamos trabalhar: o Wirt, Marcélia, mitológico e o White. Então, são esses que nós vamos abordar. Tá vendo a diferença entre eles? Depois a gente vai entrar mais a fundo, mas aqui só para exemplificar como que nós vamos nos conectar. E cada carta nós vamos fazer essa abordagem de conexão. Obviamente que eu vou mandar material aí para vocês, literatura, para que vocês possam pesquisar, para vocês entenderem como que a gente vai fazer essas conexões, né? Curiosidades e tudo mais. E logo a gente volta com a próxima aula. E eu espero que vocês se aprofundem, não parem de estudar, de se conectar, de comprar, pega um tarô, você comprou, você gostou daquele tarô, pega ele, estuda ele. Você aprendendo a fazer esse estudo que a gente está fazendo aqui, você vai ler qualquer tipo de tarô. E ele vai fazer a cura com o teu consulente. Não importa a imagem que tem ali, né? Ela vai ser curativa na vida das pessoas. Pode mudar o autor, pode mudar as cores, as características, né? Como vocês estão vendo a diferença, porém não vai mudar a cura que esse arcano traz. Né? Ele vai passar uma mensagem
E a partir da mensagem que ele passa, é onde que a pessoa vai ter o autoconhecimento, a autopercepção. Tá joia, gente? Então, vamos entrar de cabeça nessa jornada. Eu quero mais uma vez agradecer a vocês por estarem aqui e se permitam esse autotratamento, porque quanto mais você fizer isso em você, mais você vai ser um excelente tarólogo, né, para atender os seus consulentes com muita cura. Gratidão e até a próxima aula.